Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, virtualmente, né? E recebê-los aqui em mais uma live da Abrange, tá? Essa parceria científica é bem importante para a gente. Hoje o tema da live é o diagnóstico molecular, uma revolução custo-efetiva na jornada do paciente portador de doença infecciosa. E hoje o nosso parceiro é a BioMeriu, e que trouxe um grande especialista no tema para falar com a gente, para a gente trocar bastante informação, receber informação, fazer perguntas. Dr. Juan Fernandes é um grande especialista no tema. Ele é um colega médico formado na Universidade Federal de Campina Grande, fez residência médica em infectologia aqui no Emílio Ribas. Ele é Medical Advisor da bioMérieux, e é coordenador de infectologia clínica no Hospital Brasil. Currículo enorme do Dr. Juan, eu vou resumir aqui, ele tem pós e MBA em instituições como a USP, FGV e Hospital Israelita Albert Einstein, e realmente ele tem um desafio, né? A gente vai entender um pouco como essas técnicas aí de diagnóstico molecular podem ajudar a antecipar o diagnóstico de doenças infecciosas, é, na detecção de vírus, bactérias, parasitas, resistência a antimicrobianos e genotipagem desses micro-organismos, ajudando na instituição de terapêutica correta, melhorando a jornada do paciente e tornando-a mais custo efetiva. Agradeço em nome de toda a diretoria executiva aqui da Abrange, Juan, e também da diretoria estatutária, principalmente a sua presença e a parceria da BioMérieux nessa live, tá? A palavra é sua, sem mais delongas aí, fica à vontade. Boa tarde, doutor Cássio. Agradeço a apresentação, agradeço a Abrange pelo espaço para a gente discutir esse tema que eu acho que no âmbito das doenças infecciosas é extremamente atual, relevante, importante a gente ter essa oportunidade de discutir, esclarecer alguns pontos. Um aspecto que é muito importante hoje, doutor Cássio, a gente tem como dois grandes desafios de saúde pública a resistência antimicrobiana e a sepse. A gente sabe que a resistência antimicrobiana, a previsão da OMS, até 2050 vai ser a principal causa de óbito globalmente, passando doenças oncológicas, passando doenças crônicas não transmissíveis. A gente tem a sepse que já ocasiona em torno de 11, 12 milhões de óbitos ano globalmente. Então, as doenças infecciosas, do ponto de vista de saúde pública, ganharam relevância. Quando a gente pensa o que está sob nossa governança, tem dois tópicos que vêm à tona, né? O primeiro é stewardship de antimicrobianos, né? Como que a gente faz o melhor uso dos antimicrobianos, que é um recurso finito, cada vez mais a gente tem resistência, como que a gente consegue garantir que a gente não vai dar antimicrobianos com espectro mais amplo do que o paciente precisa, desencadeando cada vez mais resistência. E, por outro lado, a gente tem também o estereotipo diagnóstico. Como que a gente dá o teste certo para o paciente certo, com o resultado oportuno, né? Eu diria que são faces da mesma moeda, né? Então, você só consegue fazer a escolha mais assertiva do antibiótico ou tirar o antibiótico, que também é tão importante quanto, quando você tem informação, né? Informação em doenças infecciosas depende de diagnóstico. E aqui a gente começa a conectar com o tema que a gente vai discutir hoje, né? Então, quando a gente pensa no que se faz hoje, no que é rotina, né? No teste de Gram, que tem suas limitações, que é a coloração lá para ver a bactéria, que a maior parte das vezes não vai ser positivo, ou a cultura que demora de 3 a 5 dias para você ter o resultado final, com a bactéria identificada, com um teste de sensibilidade aos antibióticos da bactéria que foi identificada, a gente perde muito tempo para essa tomada de decisão, né? A maior parte das tomadas de decisões são não informadas. Na verdade, o médico faz a prescrição do seu antibiótico empírico, como você bem sabe, doutor Cássio, muitas vezes ainda sem um resultado definitivo. E quando a gente fala de diagnóstico molecular, da abordagem sindrômica, a gente está justamente quebrando esse paradigma. A gente parte de um cenário hoje em que você
Você quer diagnosticar o herpes, você faz um teste para o herpes. Se você quer diagnosticar o Clostridium, você faz um teste para o Clostridium. A abordagem sindrômica significa a gente ter a oportunidade de pensar na síndrome infecciosa que aquele paciente tem, especialmente quando não há possibilidade de fazer um diagnóstico direcionado, você não pensa num agente só, você não tem certeza do que pode ser. Então, a gente pode fazer isso com pneumonias comunitárias, pneumonia associada à ventilação mecânica, com quadros respiratórios, bactérias atípicas ou vírus, com infecções articulares, como pioartrite ou infecção associada à prótese, com infecções de hemocultura positiva, qualquer que seja a origem, com infecções do trato gastrointestinal, que praticamente a gente não tem diagnóstico específico hoje com os métodos convencionais, e com meningites e encefalites da comunidade. Então, existem 6 painéis que você faz um PCR multiplex, que você consegue detectar dezenas de agentes e de mecanismos de resistência, com um teste só, com resultado em até 60 minutos, né? Então, eu acho que o título foi muito feliz da nossa live, né? Porque é, de fato, uma revolução, né? A gente está saindo... É uma disrupção que a gente vivencia do ponto de vista de, em vez de esperar 3 a 5 dias para você ter um resultado final, o médico poder tomar uma decisão assertiva em 60 minutos, sabendo qual que é o agente, qual que é o perfil, o mecanismo de resistência daquela bactéria ou ou se não for uma bactéria, né, a ausência desse mecanismo de resistência, que vai poder te permitir direcionar a terapia, né? Um pouco do que a gente vai discutir hoje aqui, doutor Cássio, é que isso, na verdade, já é uma realidade, a gente já tem implementação tanto no Sistema Único de Saúde como no sistema na saúde suplementar aqui no Brasil, e isso vem ajudando muito as organizações que implementaram a reduzir o uso de antibióticos desnecessários, que vai ter impacto no perfil microbiológico, vai ter impacto no custo, já que a gente tem antibióticos mais caros, está impactando no isolamento, né, no uso adequado da capacidade instalada dos hospitais, está impactando e o risco de infecção cruzada, né, do paciente ser contaminado pela infecção de outro, uma vez que você sabe exatamente qual que é o agente mais precocemente. Isso tem trazido uma série de benefícios indiretos que mostram, que garantem, quando a gente consegue enxergar a jornada inteira do paciente, a gente fala tanto de valor hoje, né, de desfecho sobre o custo da assistência, a gente precisa enxergar, ter essa visão do todo, de por onde, qual que é o percurso que aquele paciente vai passar. Eu posso ter uma alternativa do paciente internar com a meningite, eu suspeitar que ela é viral, prescrever a ciclovir e esperar 14 dias para vir um PCR de herpes simples. Ou eu posso ter um teste que eu descubra que, na verdade, o que eu achava que era um herpes simples é um enterovírus em 60 minutos, eu deshospitalizo o paciente mais precoce, eu tiro a ciclovir. Então, é um pouco para ilustrar como que isso funciona na prática, né, os ganhos que a gente pode ter com esse tipo de solução, que eu queria trazer inicialmente para a gente abrir nosso debate, tá, doutor Cássio? Ótimo esclarecimento, doutor Juan. Acho muito importante, acho que já chamou a atenção aí dos participantes da live pela importância aí do tema, né? Problema da resistência antimicrobiana, sepsis, essa informação importante que tem que mudar alguns paradigmas aí, com certeza que isso vai se tornar, essa resistência não está distante, né? Isso já está acontecendo, né? E vai ser a maior causa de óbito. Muito importante você esclarecer aí dos painéis sindrômicos, né? Deixar bem claro que isso facilita ali o diagnóstico muito brevemente, né? Então, quando eu disse lá do desafio de você mostrar a custo-efetividade, né? Já é um ponto, né? Se você demora 3 a 5 dias para você conseguir diagnosticar, como é a realidade na maioria dos centros, né? 60 minutos você vai diminuir uma grande quantidade de complicações, vai diminuir um monte de tempo de internação, tá? E vai melhorar com certeza o desfecho do paciente sem essas complicações e sem essa permanência em ambiente hospitalar, muitas vezes UTI, né? Por tempo que não é necessário, tá? Mas chegaram algumas perguntas aqui. Eu acabo falando demais, mas vamos lá, eu vou trazer aqui, vou tentar. Meu celular está escutando, né? Pi, pi, pi toda hora aqui, vou tentar
captar alguma das perguntas e juntar uma na outra, tá? Você falou que já estão disponíveis, né? A gente sabe, circulando pelos hospitais que realmente já estão, né? Quais são os principais painéis sindrômicos disponíveis atualmente, tá? Tá? Atualmente, e para quais condições eles são utilizados? Perfeito. Acho que você poderia dar um exemplo por exemplo, quais são os painéis para doenças respiratórias e interessante para gastroenterites também, que é um desafio, né? Não, perfeito, doutor Cássio. A gente tem hoje 6 painéis de abordagem sindrômica, cada um se destina a um tipo de infecção. São eles o respiratório. Respiratório, esse termo, no perfil de agentes, você vai ter vírus, vai ter bactérias atípicas, vai ter Bordetella pertussis da coqueluche, que voltamos a ter um aumento de casos agora recentemente. A gente tem micoplasma, por exemplo, que é atípico. O segundo painel é o pneumonia, é um painel destinado a qualquer tipo de pneumonia, pode ser uma pneumonia da comunidade, pode ser uma pneumonia hospitalar, pode ser uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que a gente vai coletar o material da secreção traqueal, ou o material do lavado broncoalveolar, ou o material de escarro. Esses 3 materiais são validados para fazer o pneumonia, diferentemente do respiratório, que a gente faz o SUAB, aquele cotonete nasal, então que facilita, mas que é mais apropriado naturalmente para vírus por causa do tipo de material que é feita a coleta. No respiratório, por exemplo, a gente tem também o COVID, então com o único teste, além de descartar o COVID, você consegue dar um diagnóstico de certeza em relação a qual é o vírus ou bactéria típica que está causando o quadro. Então, esses são os dois primeiros painéis que tratam, que detectam afecções do trato respiratório. A gente tem o painel BCID2, né, que é o de hemocultura positiva. Então, os sistemas hoje que são utilizados globalmente, automatizados, você tem uma máquina em que você coloca a garrafinha de hemocultura, né, da cultura do sangue, e por colorimetria, ou fluorescência, ela detecta que está crescendo alguma bactéria lá. Então, nesse momento que você detecta que está crescendo a bactéria, você faz o PCR multiplex nesse de hemocultura positivo, você tem também o resultado em 1 hora, você consegue detectar agentes de resistência tanto para gram-negativos como gram-positivos, se é um MRSA, se é um KPC, se é um SBL, esses termos que para quem não é da saúde é um pouco menos usual, mas que para os médicos, para os profissionais de saúde tem um alto impacto tanto na tomada de decisão como no isolamento. A gente tem o quarto painel, que é o painel de infecções articulares. Então, você fez uma artrite séptica, por exemplo, está lá com o joelho, uma monoartrite importante. Também você coleta, faz a punção do líquido sinovial, aquele líquido da articulação, 200 mililitros, microlitros, desculpa, pouquinho, praticamente não precisa ter separar material para isso, você consegue fazer também o PCR multiplex de infecção articular, também vai ter os principais patógenos e mecanismos de resistência. Outra alternativa é indicar para as infecções associadas a implante, que tem uma carga de doença importante, tem um custo da assistência que é bastante relevante, e muitas vezes o atraso na terapia leva ao biofilme, né, a bactéria fixar lá no implante, isso piora o desfecho do paciente, né, diminui a chance de você conseguir reter aquele implante, de precisar fazer a troca. Então, essa é outra indicação do painel articular. A gente tem o gastrointestinal, que você bem citou, né? O gastrointestinal, hoje em dia, praticamente a gente não faz diagnóstico específico das causas de diarreia com os exames habituais, com parasitológico, com coprocultura, com os testes rápidos que são disponíveis. Então, a gente faz geralmente em torno de 15 a 20% só das gastroenterites que hospitalizam, a gente consegue fazer diagnóstico com rotina convencional e a gente tem essa possibilidade de fazer um PCR multiplex nas fezes e a gente também ter parasitas, ter bactérias, ter os vírus mais habituais que causam diarreia. Aí você pode me perguntar, mas é para todo mundo? Qualquer gastroenterite eu vou fazer um PCR multiplex? Não, né? Evidentemente, para a solução ser custo efetiva, a gente precisa entender qual que é o cenário do hospital, do serviço,
e precisa estar bem amparado em diretrizes de utilização adequadas para aquela indicação. Então, por exemplo, você tem um paciente com alto ticket como um transplante de medula óssea. Ele tem série de condições, como o próprio quimioterápico, como o uso frequente de antibióticos, como as doenças de enxerto versus hospedeiro que levam à diarreia. Você tem a possibilidade de fazer um teste que vai te dar certeza de qual é o agente, se ela é infecciosa, ou vai reforçar o conceito de que pode não ser infecciosa se vier negativo. Essa é uma boa indicação, se o seu serviço tem transplante de medula óssea, por exemplo, é apropriado. Você tem um HIV, por exemplo, que a gente tem dentro do painel, você tem Cryptosporidium, que é difícil de fazer diagnóstico no dia a dia e tem bastante relevância no HIV. Então, escolher o perfil de paciente, segmentar de forma apropriada e direcionar, indicar para aqueles pacientes que mais vão se beneficiar. E o sexto painel, que eu acho que é o que mais é um dos mais interessantes, né? O painel de meningite e encefalite da comunidade. O painel é bastante amplo em relação a patógenos, inclusive aqueles que dificilmente a gente faz diagnóstico no dia a dia, como listéria, é muito tratado e pouco feito diagnóstico específico. A gente tem a oportunidade, também com um único teste, 200 microlitros de líquor, você fazer um diagnóstico específico. Também é para todo mundo? Depende muito do cenário. Tem serviços que eu te direcionam já no início. Tem outros serviços que não, ou ficam para os casos mais graves, ou os casos que têm um rebaixamento de nível de consciência na entrada. Então, os painéis eles são moldáveis, na verdade, ao cenário que você quer trabalhar, que perspectiva você quer implementar, né? A gente tem várias possibilidades, várias situações que podem ser abordadas. Se você trabalhar no hospital pediátrico, nessa época sazonal agora de bronquiolite, você pode fechar as portas do seu pronto-socorro muitas vezes por um surto de alguns agentes virais. Se você consegue fazer diagnóstico específico, consegue fazer coorte, consegue isolar de forma apropriada, você vai conseguir utilizar melhor sua capacidade instalada, né? Às vezes, em vez de fechar uma enfermaria para colocar um paciente isolado, você vai conseguir identificar, segmentar melhor esses pacientes, e evitar que você gere um caos no seu serviço nesse momento, né? Então, tem várias indicações, várias aplicações, vários cenários distintos em que a gente pode se beneficiar desse tipo de estratégia. Feito, só acrescento aí no pediátrico, né? Muitas vezes a gente tem, nessa época do ano, dificuldade de leito, né? Exato. E se você conseguir otimizar o tempo de internação e tal, você consegue fazer gestão, inclusive, disso, né? Aí a gente pensando só na gestão aí de leito, né? Também auxilia nisso aí, né? Me veio essa dificuldade que realmente acontece bastante agora como uma possibilidade também, né? Tem algumas perguntas aqui que a gente recebeu, muitas delas você já tocou nessa sua primeira resposta, Dr. Juan. E eu vou tentar aqui colocar aqui para você para não te forçar a repetir a mesma informação, tá? A gente está muito preocupado com sustentabilidade, né? É um assunto que é recorrente tanto em todos os sistemas de saúde, né? De que maneira, bem objetivamente, de que maneira o diagnóstico sindrômico vai contribuir para a redução de custos e otimização terapêutica em um ambiente hospitalar? Deixa eu só ampliar um pouquinho. A gente pode expandir isso para além do ambiente hospitalar, né? Em todos os ambientes ali, como você pode usar esse diagnóstico sindrômico para racionalizar e otimizar esses custos e uso de recursos. Não, perfeito, doutor Cássio. Assim, a gente está totalmente em sintonia, né? Eu acho que eficiência operacional é um pilar do conceito, da ideia de sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, né? Seja saúde suplementar, seja o sistema público de saúde. Os painéis, a gente tem muita evidência publicada já, tanto de ensaios clínicos como de evidência de mundo real. A maior parte dos nossos trabalhos, além de mostrar esse impacto que a gente tem
no stewardship, mudança de conduta ou redução de antibiótico, também avaliam cenários de health economics e outcomes research. Então, avaliam, a gente tem observado com os painéis, como você bem destacou, redução de média de permanência, e isso, para a sinistralidade das operadoras, é um ponto chave. A gente tem observado alguns trabalhos que mostraram redução do tempo em terapia intensiva, e tem um ticket também muito mais alto, isso naturalmente impacta no custeio da assistência para a fonte pagadora. A gente tem observado algumas evidências mostrando redução de internações desnecessárias, uma vez que você faça esse tipo de teste já na chegada do paciente. Eu dei o exemplo do meningite cefalite, então diagnosticar precocemente uma meningite por enterovírus te dá muita segurança para dar alta mais precocemente para o paciente, em vez de deixar ele internado fazendo a ciclovir por 14 dias. Isso é custo. A gente tem o próprio uso do antibiótico, uma vez que você tem mais informação para indicar de forma apropriada, você acaba tendo essa redução de desperdício, né, de custo desnecessário. A gente tem antimicrobianos mais caros hoje, como ceftazine avibactam, como ceftolozane e tazobactam, e essa possibilidade de a gente restringir, de evitar esse desperdício, né, evitar esse custo necessário, também traz esse impacto direto na própria fonte pagadora, né? Eu acho que o grande ponto aqui, como a gente discutiu no início da live, é a gente conseguir ter esse olhar sobre a jornada inteira do paciente. Então, se você analisar, se você está discutindo a incorporação na sua operadora, no seu plano de saúde, e você comparar o custo de cultura versus o custo do PCR, multiplex, né, da abordagem sindrômica, você vai pensar, nossa, mas será que vale a pena? A questão é a gente conseguir ter esse olhar sobre a jornada inteira do paciente, né? A melhora do desfecho clínico quando você tem uma terapia assertiva, a possibilidade de redução de internação, a possibilidade de você reduzir o tratamento de um contaminante quando você detecta ele precocemente. Todos esses aspectos são chaves para que você consiga observar a custo-efetividade da solução. Repito, observar, conseguir ter esse olhar sobre o valor gerado, sobre a jornada inteira do paciente, para que você consiga captar o valor da solução. Ok. Juan, eu não sei se eu estou aparecendo na tela, acho que deu um problema na minha câmera. Eu apareci rosa em homenagem ao Outubro Rosa, mas e eu não sei se a imagem está aparecendo, mas eu estou aqui Perfeito. acompanhando atentamente aí as suas informações, tá? Aliás, a última, é, extremamente importante, muitas vezes ela não é aplicada na prática, né? Que é você medir a jornada inteira do paciente, né? Ter a clara diferença entre o que é um custo imediato e o que realmente está agregando valor para a saúde, né? O que agrega valor para a saúde, aquele recurso está sendo bem utilizado. Muitas vezes o custo é um detalhe dentro do que vai entregar valor em saúde, né? Muitas vezes o que tem maior custo, né, não entrega o mesmo valor em saúde do que tem um custo racional, um uso racional dentro da jornada toda do paciente, né? Então, acho que essas informações que você está trazendo trazem bastante informações para o gestor, né? Então, os benefícios, acho que o gestor dos planos de saúde, ele está escutando você falar. E eu acho que você pode deixar um pouquinho mais claro, né, quais seriam os principais benefícios que o gestor do plano pode ter em adotar esse teste PCR multiplex, diagnóstico sindrômico, versus o que hoje está disponível, tá?
Eu acho que você podia falar um pouquinho também, acho que é importante ali no dia a dia, né? Que muitas vezes esse diagnóstico precoce, preciso, ele pode ajudar a utilizar um antibiótico com espectro menor, tá? E isso, na jornada toda, pode trazer um custo enorme, né? De você usar não sei exatamente o que é, então eu vou usar múltiplos antibióticos, e às vezes antibióticos de amplo espectro, eu vou trazer problema de custo e problema posterior de resistência antimicrobiana, né? Então, acho que dentro desse aspecto, como o gestor escolhe usar ou trazer aí para dentro da sua instituição, para dentro da sua operadora, essa possibilidade. Perfeito, Dr. Cássio. O gestor da operadora, eu acho que ele tem primeiro ele tem um volume de dados mais amplo, né? Tem muito mais informação para tomar a sua decisão. E ele também acaba que tem uma responsabilidade, de forma geral, pelo cuidado do paciente em diversos cenários, de forma, por mais longo prazo, né? Diferente do prestador hospitalar, individual. A gente tem diversos benefícios, né? Todo esse aspecto relacionado à redução do custo da assistência é bastante pronunciado, a gente tem um arcabouço de evidências bastante robusto já nesse sentido. Todos eles têm estudos, todos esses 6 painéis que eu comentei já têm estudos de custo-efetividade mostrando a aplicação. A gente tem esse benefício ecológico que você muito bem ressaltou. Então, resistência antimicrobiana não é uma questão que pode passar despercebido para o gestor. Como eu comentei no início da live, é o maior problema de saúde pública desse século. A gente vai falar muito ainda de resistência antimicrobiana, e uma vez que, sobretudo, ser uma operadora verticalizada, que é responsável pelos hospitais também, ou se tenha um número de hospitais credenciados mais enxutos, que os pacientes retornam com frequência naquele mesmo hospital, a fonte pagadora, né, a operadora, ela tem também uma responsabilidade sobre a ecologia dos seus pacientes, né, de entender se o recurso está sendo bem utilizado, além, claro, do desfecho do paciente, né? Então, muitas vezes, a falta do diagnóstico leva o paciente a atrasar a terapia efetiva, leva a mais complicações, por exemplo, uma sepse que a gente não trata de forma adequada, o paciente usa mais droga vasoativa, né, droga para aumentar a pressão, ele pode ter mais sequelas no longo prazo, uma pneumonia que não foi tratada, uma pneumonia associada à ventilação mecânica que não foi tratada de forma apropriada, esse paciente pode sair com traqueostomia, eventualmente, as meningites, não preciso nem comentar, que tem tanto uma letalidade alta, né, um número de pacientes que morrem elevado, como complicações também importantes. Então, esse atraso na terapia, uma vez que o gestor do plano de saúde, ele é responsável pela jornada desse paciente no longo prazo, né, no médio e longo prazo, também tem que ter esse olhar e tem que ter essa visão, né? A gente tem benefícios que são bastante amplos, né? Eu acredito que, no primeiro momento, o que mais vai chamar atenção é a possibilidade de eficiência, de fato, né? Então, reduzir tempo na UTI, reduzir tempo de internação, reduzir o uso de antibiótico, reduzir tempo de isolamento. A gente, com mais informação, você consegue tomar decisões mais assertivas nesse sentido, mas precisa ter esse olhar para a ecologia, precisa ter esse olhar para desfecho clínico do paciente que está vinculado à operadora. A gente precisa ter esse olhar mais sistêmico, mais amplo, sobretudo para a fonte pagadora. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você falou sobre evidência de mundo real. Essas evidências são brasileiras? Sim, hoje a gente tem construído algumas evidências brasileiras. O que tem publicado hoje, a gente tem principalmente estudos epidemiológicos, por exemplo, com o painel de meningite encefalite, o painel gastrointestinal. A gente tem hoje 7 estudos em andamento, em diferentes fases aqui no Brasil, que são patrocinados pela Biomerrier, que estão observando diferentes fases da jornada desses pacientes que utilizam a abordagem sindrômica, né, o PCR multiplex na abordagem sindrômica. A gente tem trabalhado em diversos cenários também, tanto hospitais de ensino públicos, como hospitais de operadoras verticalizadas.
como hospitais de mercado, com esses estudos, e a gente tem gerado evidência nesses diversos cenários. Então, o que a gente tem hoje publicado de mundo real, focado em custo-efetividade, é principalmente a literatura internacional, mas a gente está numa fase de execução em diferentes momentos, né? Alguns em coleta, alguns em produção de manuscrito, para a gente aumentar essa robustez também em mundo real no Brasil em revistas indexadas. Por outro lado, a gente tem trabalhado também com avaliações de mundo real que são mais focadas não na parte científica, né? Nos business cases, nas avaliações de tomada de decisão e gestão. Então, qualquer liderança de operadora que queira avaliar se aplica no seu cenário, que queira fazer uma avaliação relacionada uma implementação, porventura, né, uma incorporação para avaliação no seu cenário específico, a gente tem possibilidade também de fomentar e de auxiliar na construção de indicadores que façam sentido para esse tipo de avaliação. Assim como de extrapolar também alguns cases construídos que a gente tem de incorporação em diferentes segmentos de operadoras, tá? Mas, em síntese, respondendo essa pergunta, o que a gente tem publicado em revista indexada de evidência de mundo real hoje é muito mais internacional. A gente está em fase de produção bastante de diversas evidências nacionais, mas a gente tem também os business cases brasileiros de sucesso. Sua explicação é excelente. A gente é importante esses trabalhos aí de evidência em mundo real aqui, RWE, com dados nacionais, né? Isso é super importante, né? Traz muita credibilidade aí, né? Mas eu vou continuar com as perguntas aqui. Juntei umas 4 e vou juntar, trazer aqui, vou tentar fazer de forma a abarcar todas elas, tá? Uma questão com relação ao paciente, tá? Como a utilização do diagnóstico sindrômico impacta a experiência do paciente em termos de tempo de espera para os resultados e na qualidade do atendimento, que é extremamente importante também para o gestor, né? E aí, a partir desse ponto, né, de uma maneira mais macro, né, como essa melhora da experiência, todos os dados que você passou, pode auxiliar o gestor na tomada de decisão e na elaboração de política de saúde mais eficaz, tanto globalmente quanto dentro da sua operadora, tá? Perfeito. O cliente, né, o paciente, muitas vezes ele atrela muito da qualidade percebida, da satisfação ou da experiência que ele tem no ambiente hospitalar ao diagnóstico, né? Então, você falar para o paciente, até virou um clichê, né, que a gente escuta com frequência, você tem uma virose, uma infecção viral, falar de forma genérica, muitas vezes já não satisfaz a necessidade de informação que o paciente tem. A abordagem sindrômica, através do PCR multiplex, a gente tem a possibilidade de falar nome e sobrenome do agente num período muito curto, né? Que é o segundo problema que normalmente impacta muito a qualidade percebida do atendimento, né? Que é a espera. Então, o paciente não quer esperar, como eu comentei, né? Eu viajo muito pelo Brasil, Cássio, e observo hospitais de primeira linha em capitais, hospitais privados, que às vezes demoram 14 dias para um PCR single, né, um PCR de um agente só, e o paciente, ele fica, às vezes, faz saque, faz reclamação, isso prejudica a experiência de forma geral, né? Cria uma expectativa, cria uma ansiedade de ter o diagnóstico, fica aquela percepção de que está sendo tratado sem o serviço de saúde poder te informar de forma precisa o que ele passa, o que não deixa de ser uma verdade, né? Muitas vezes ele está recebendo um tratamento empírico e se ele tivesse tido aquele diagnóstico lá no primeiro momento no pronto-socorro, ou na chegada da enfermaria, ou na chegada na terapia intensiva, ele já poderia ter descido um nível, já poderia ter tido uma mudança que impactasse a tomada de decisão em relação ao cuidado dele.
Então, não tenho dúvidas de que sim, tem uma relação direta do diagnóstico rápido, do diagnóstico abrangente, preciso. A gente está falando de um método, esse é um aspecto que é importante a gente realçar também, Cássio, que tem para todos os painéis, tem sensibilidade e especificidade acima de 97%, para alguns acima de 99%. Então, na verdade, é um diagnóstico que é acessível, que é custo-efetivo, mas que também é muito acurado, tem uma performance muito interessante para gerar, tomar as decisões que sejam corretas. Do ponto de vista da política pública, a gente tem experiências já bem interessantes, Cássio. A gente tem diversos laboratórios centrais, LACENS, que incorporaram esses testes. Eu cito, por exemplo, o Laboratório Central do Ceará, que fez algumas centenas só de meningite encefalite, por exemplo, faz painéis respiratórios. O Laboratório Central do Rio de Janeiro também, que só de hemocultura positiva já tinha quase 400 casos. A gente tem hospitais públicos que utilizam, como Emílio Ribas, como o Hospital Universitário Pedro Ernesto, Santa Casa de Belo Horizonte. A gente tem diversos cenários de saúde pública que está se gerando informação sobre o diagnóstico que pode te ajudar, por exemplo, na vigilância epidemiológica. A gente está lançando agora, no dia 6 de junho, uma plataforma, uma rede sindrômica, que vai unir todos esses dados de FilmArray do Brasil, para a gente observar tendências epidemiológicas, predizer surtos, observar quais são os patógenos que estão circulando com maior frequência, com georreferenciamento, observando, a gente tem uma base instalada já bastante ampla, tanto em serviços privados como públicos, e não tenha, é indiscutível, tanto para o gestor de operadora que queira utilizar só para ver os seus sites, como para o gestor público, um secretário de vigilância epidemiológica, um secretário de Estado, de município da saúde, ele tem também essa possibilidade de ele começar a entender. Ah, aquele hospital tem 40% de NDM, esse daqui tem 10% de NDM. Alguma coisa está errada. Será que eles usam torgênio empírico? Começar a tomar decisão de gestão com base na informação de diagnóstico mais ampla do que o que a gente tem disponível hoje. E a gente tem, com o FilmArray, né, com a abordagem sindrômica, a gente tem essa possibilidade, através dessa rede sindrômica, de sim impactar em tomar as decisões que são mais amplas do que simplesmente o caso daquele paciente que está sendo abordado naquele momento. Desculpe. Juan, vou te fazer uma pergunta que é muito minha, né? E uma pergunta aqui que está se repetindo aqui no chat, tá? A gente vê com os diagnósticos moleculares, existia um desafio importante para a interpretação dos diagnósticos, tá? Isso acontece com o PCR multiplex, isso ficou mais simples. E segundo, quais são as perspectivas futuras, né? Todo mundo já está preocupado como vai acontecer mais para frente ainda, se isso vai ficar, essa utilização e tal, vai ficar mais simples, mais ampla. O que você pode falar a respeito sobre esses temas para a gente, Juan? Eu vou começar pelas perspectivas futuras, doutor Cássio. Eu acho que eu, como infectologista, posso até alertar meus colegas de infectologistas, intensivistas, clínicos. A presença do diagnóstico molecular nas doenças infecciosas é um movimento irreversível, né? A gente tem essa possibilidade de fazer testes rápidos, abrangentes, com múltiplos patógenos, com detecção de mecanismos de resistência. Quem não se adaptar, na verdade, vai acabar ficando para trás, porque essa é uma tendência que a gente tem observado em outros países que têm um mercado mais livre, né? A gente tem, por exemplo, fazemos rounds com serviços de referência nos Estados Unidos, que um único hospital, um único centro, muitas vezes já fez 10 mil film-array respiratório, 5 mil BCID, que é o de hemocultura positiva. Então, isso é uma tendência natural, uma vez que a gente incorpore mais unidades, uma vez que a tecnologia se torne mais disseminada, é, naturalmente a gente vai ter uma presença muito maior aqui no Brasil também. Então, esse é um movimento que é irreversível, a gente não vai voltar atrás. Eu acho que biologia molecular, né, PCR multiplex nessas infecciosas, vai ser cada vez mais frequente.
Eu diria que sim, tem alguns desafios de interpretação, que não são desafios de forma nenhuma intransponíveis, depende muito, varia de painel para painel, né? Mas alguns aspectos que eu realço, que é o infectologista, o controle de infecção hospitalar, é importante fazer diretrizes de utilização para que fique mais claro e para que ajude os clínicos na tomada de decisão. Então, alguns painéis você não necessariamente vai achar só o micro-organismo que é viável, você pode ter material genético que não é viável. Então, um gastrointestinal, você pode ter detecção de mais de um agente de forma simultânea, você vai precisar interpretar. Qual que é o quadro clínico do paciente? Se eu encontrei um adenovírus junto com uma E. coli enteropatogênica, né? O que que se encaixa nesse cenário? Não são todos os casos, você vai ter com a detecção, mas isso vai acontecer em alguns momentos, né? Você vai ter detecção do gene, mas aquele gene não está expresso ou não é um micro-organismo viável. Para o gastrointestinal, isso é um pouco mais palpável, como eu comentei. Existem algumas outras peculiaridades, por exemplo, pneumonia. É um exame que é semi-quantitativo, como é a cultura também. Cultura a gente solta o resultado lá em unidades formadoras de colônia. Existe uma correlação das unidades formadoras de colônia com a quantidade de cópias por ml que vai sair no resultado do PCR multiplex. Então, isso vai precisar também de alguma interpretação no sentido de entender a clínica, a epidemiologia do paciente, esse dado semi-quantitativo para ver aquilo que mais se encaixa, né? Todo exame, em última análise, de alguma forma, depende de alguma interpretação, né? Mas esse é realmente um movimento que a gente não tem como retroceder do ponto de vista assistencial. Então, essas peculiaridades da codetecção, do teste semi-quantitativo, da interpretação de mecanismos de resistência, que hoje é uma fragilidade que alguns médicos que não são especialistas têm, saber o que é um SBL, saber o que é um KPC, eles vão cada vez precisar se habituar mais, né? Educação, a própria Biomerrier está sempre disponível para fornecer educação interna, educação médica, para melhorar de fato, fazer bom uso da solução, para melhorar de fato a qualidade da assistência que é prestada, que é o objetivo, né? O objetivo de todos é que o exame de fato gere valor para o paciente, né? Então, o médico tem que saber interpretar, tem que saber solicitar também para o paciente adequado, tem que ser sustentável, então tem que estar num cenário, numa diretriz de utilização que seja adequada também para a operadora. Todo esse conjunto de coisas, de ferramentas, de engrenagens, tem que estar funcionando de forma harmônica para que de fato gere valor para o paciente, né? E a gente muitas vezes faz esse suporte também para ajudar, principalmente nesse momento de implementação. Mas não é nada que um Deus nos acuda para a entrada. Muito bem, doutor Juan. Acho que ficou bem claro aí o potencial, né? O impacto que pode ter. Realmente é disruptivo. Mas aí me surgiu aqui, olha, tanto no dia a dia ficou bem claro, mas ele tem ali uma possibilidade aqui, principalmente pensando no histórico recente aí do que a gente viveu recentemente aí, né? Qual o impacto que pode ter na saúde em geral, na saúde pública, especialmente no controle de surtos e epidemias aí, doutor Juan? Me parece que é bem promissor, né? Exato, com certeza, né? A gente tem observado, por exemplo, nesse cenário epidemiológico mesmo de infecções respiratórias, a gente tem observado um aumento de incidência muito claro de Bordetella pertussis, de coqueluche e de Mycoplasma pneumoniae. Se você está num serviço que não faz esse tipo de teste, você nem iria saber, provavelmente, né? Você não conseguiria fazer essa detecção. Então, você começa a ter informação muito mais precisa, né? Qual que é o que que circula lá no seu pronto-socorro? É de fato sincicial, influenza, Covid? Ou muitas vezes você está esperando, acreditando que você tem agentes mais virulentos, mas o que está circulando é adenovírus, parainfluenza, rinovírus. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de solução para você trabalhar, compreender o seu perfil epidemiológico, no caso das bactérias, microbiológico também, então você vai fazer um guia de terapia empírica antibiótica, seja para o seu protocolo sepsis, seja para suas infecções relacionadas à assistência à saúde, né, as infecções hospitalares,
você passa a ter muito mais informação. Ah, qual que é a frequência de detecção de SBL no painel pneumonia, na enfermaria e na UTI? Para quem que a gente vai colocar meropenem no tratamento empírico, né? Você tem muito mais, você pode fazer um bom uso desses dados, né, dessa informação, de forma tanto preditiva, né, para você entender se você está tendo de fato um aumento da incidência de determinado agente para tomar alguma ação. Ah, vamos supor que eu sou um gestor de uma operadora. Eu começo a observar que está tendo um pico de vírus sincicial na minha maternidade lá em Goiás. Eu posso antever que eu vou ter um problema relacionado à superlotação na UTI-NEL, eu posso fazer alguma pactuação para um momento de crise, eu posso antever necessidade de determinados insumos. Então, assim, o bom uso da informação, né, dado hoje, informação de forma geral é poder, né, e a gente fazer bom uso, quando você tem ferramenta diagnóstica, vai ser muito livre para que o gestor que esteja preparado, capacitado, consiga tomar sua decisão de forma mais assertiva possível, né? Então, eu vejo esse impacto muito tanto relacionado a tendências epidemiológicas, né, da gente entender. Você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem estudos que mostram que norovírus é o segundo agente de gastroenterite em São Paulo. Ninguém faz diagnóstico de norovírus específico, né? Você começa a entender se de fato o norovírus está circulando, ou se tem uma relevância maior de rotavírus. Isso tem impacto relacionado à virulência, pode ter alguns impactos relacionados a tratamento, a maior chance de internação. Eu acho que isso te abre muito a mente para você conseguir fazer suas escolhas, tomar suas decisões de forma mais assertiva. Além da questão da resistência antimicrobiana, né? Você consegue comparar padrões em diferentes regiões, em diferentes estados, em diferentes hospitais, e tem uma possibilidade de antever situações. Bastante rica a sua explicação. Já estamos quase finalizando, mas fiquei bem curioso, né? Vou te fazer uma pergunta rápida aí, para você dizer sim, não, e se for bem legal, você dizer o que é, e deixar seus agradecimentos finais. Foi bem legal a nossa live, aprendi bastante aqui. Há novos desenvolvimentos tecnológicos nessa área. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Além de, obviamente, implantar o que já está desenvolvido, mas a gente sabe que a genômica e a proteômica estão a todo vapor aí, os entendimentos. Há alguma coisa que a gente possa esperar novo, sim ou não, o quê? E deixa ali a surpresa para a próxima live. Tá? E faça, por favor, seus agradecimentos finais, aí sua mensagem final. Obrigado. Obrigado, doutor Cássio. Um papo muito agradável, né? Uma discussão bem rica, bem interessante. Falando especificamente das doenças infecciosas, né, que é o core do que eu trabalho e do que a nossa empresa também atua, a gente vai trazer agora ainda nesse ano o painel de PCR Multiplex Point of Care. Então, a gente tem essa possibilidade de começar a ter também nos consultórios, nos laboratórios, nas unidades avançadas, e isso também vai ter um impacto bem interessante, né? Não depender de estrutura laboratorial para fazer esse tipo de exame. A gente tem várias outras perspectivas relacionadas a novos lançamentos de diferentes painéis, né? Infecções sexualmente transmissíveis, painel febre com dengue, chikungunya, malária, leptospirose, que está tendo uma relevância grande agora no Rio Grande do Sul e em outros estados com as enchentes. Vaginites também a gente está trabalhando, né, que eu acredito que seja a área de muitos colegas aí, ginecologistas, e uma possibilidade de fazer diagnóstico também point of care no consultório, ou no momento que coleta material citológico, né, eu acho que tem muitas oportunidades na biologia molecular das doenças infecciosas vão ser trabalhadas, né. Eu deixo meus agradecimentos, né, eu acho que o papo foi realmente bastante enriquecedor. Isso não é, quando a gente fala do FilmArray, do PCR multiplex, abordagem sindrômica, isso já é momento, né? Eu falei que a gente já tem amplamente incorporado em hospitais públicos
e hospitais privados no Brasil, mesmo nesse momento sem o reembolso, a gente tem conseguido mostrar o valor da solução para fontes pagadoras ou para os gestores públicos, né? Isso já é uma realidade. E a gente espera que continue impactando aí a jornada dos pacientes com doenças infecciosas. Acho que essa é a minha expectativa e compartilho, espero que muitos compartilhem desse mesmo anseio. Obrigado, doutor Juan. Parabéns aí pela palestra novamente. Agradeço novamente a Bill Merrier. Foi muito legal, o evento foi muito legal, gostei bastante, tá? E espero que essas surpresas aí que o doutor Juan contou, a gente possa comentar aí numa próxima vez, né? Acho que falta, a gente precisa conversar sobre isso de novo, é um assunto que traz ainda é novidade, é uma coisa disruptiva e acho que leva a muitas interpretações aí, muitas necessidades aí de novas informações. Agradeço bastante a parceria, agradeço a presença de todos aí, é sempre um prazer recebê-los virtualmente, né? E vou encerrando a live aqui, pessoal. Muito obrigado, Juan, muito obrigado, meu Merrier.